A história é marcada pela sua crueldade humana a ponto de cometerem crimes principalmente contra a vida de outras pessoas, e na maioria das vezes os criminosos são capturados, julgados e condenados. Porém, alguns casos são diferentes e viram casos sem soluções por décadas. Confira alguns casos criminais sem solução. O Homem do Machado. Entre 1918 e 1919, na cidade de Nova Orleans, Estados Unidos, ocorreram 12 assassinatos e 20 vítimas, todos associados ao X-Men, um assassino em série que atuava também em Louisiana e nos arredores. A maioria das suas vítimas eram do sexo feminino, o que levou à hipótese de que suas vítimas eram apenas mulheres e só matavam homens quando os interrompiam de seus atos. No entanto, os itens das casas de suas vítimas não eram roubados, ou seja, motivados apenas como esporte, para invadir suas casas com um machado ou navalha que os cometia. Ele entrava pela porta dos fundos com uma ferramenta de metal chamada cinzel. Segundo uma carta supostamente escrita pelo assassino em 1919, ele se referia como um demônio e poderia ser pior e causar mortes todos os dias, porém que pouparia as casas que tivessem uma banda de jazz. O culpado nunca foi capturado, porém surgiram suspeitas de que o homem do machado era Joseph Mumfre, um homem morto a tiros em 1920 pela viúva de Mike Pepitone, a última vítima do X-Men, suspeito que foi acusado por escritores criminais. Remédios envenenados. Em 1982, um crime contra a saúde pública, onde no dia 29 de setembro foram registradas 3 mortes por envenenamento por cianeto de potássio em um subúrbio de Chicago. Bom, mas elas poderiam ser crimes separados, se não fosse pelo fato de que todos consumiram uma cápsula de Tylenol, um medicamento contra febre e dores. 3 dias depois, ocorreram mais 4 mortes pela mesma causa. O cianeto, encontrado no medicamento, é uma das toxinas mais perigosas para o ser humano. Seus sintomas levam entre 5 e 10 minutos e são falta de ar, tontura, dor de cabeça e náusea, podendo desenvolver convulsões e paradas cardíacas depois de um tempo. Com o acontecimento, a fábrica McNeil Consumer Products agiu rapidamente e comunicou em rede nacional sobre os crimes, e foi pedido para que as farmácias substituíssem o medicamento por outros. A empresa afirmou que o tóxico não fazia parte do medicamento e era usado apenas em testes feitos em laboratório, separadas da fabricação. Porém, o caso causou uma perda de 35 para 8% na participação de mercado e o caso foi considerado como sabotagem, porém que nunca houve punição. Assassino nas montanhas. Em um acampamento próximo à montanha Otterten, na Rússia, em 1959, foram encontrados 9 esquiadores mortos. Primeiro, foram encontrados 5 corpos, sendo que 2 estavam apenas com as roupas de baixo, sendo que as utopias revelaram que morreram de hipotermia, e uma das vítimas apresentou fratura no crânio. 2 meses depois, foram encontradas mais 4 corpos. Eles apresentavam o crânio fraturado, costelas quebradas e uma das vítimas tinha a língua decepada. O que ligava os casos era que eles estavam vestindo as roupas dos corpos anteriores, além de apresentarem radiação das roupas e no acampamento onde tinham as barracas rasgadas por fora. As teorias para o caso foram de que haveria acontecido uma avalanche, que havia acontecido testes soviéticos com mísseis, além de explicações melos lógicas, como um ataque do Yeti ou de aliens. Porém, nada foi confirmado e segue sem solução. As máscaras de chumbo. Em agosto de 1966, no Morro do Vintém, em Niterói, Brasil, foi encontrado 2 corpos em estado avançado de decomposição com máscaras de chumbo, usadas como proteção contra a radiação, e um bloco de anotações com símbolos, números e um bilhete enigmático. Investigações foram feitas, porém a causa da morte não foram determinadas, e se criaram teorias que os homens sofreram overdose ou foram atacados por extraterrestres. Mistério do Lago Bodom. Às margens do Lago Bodom, na Finlândia, foram encontrados 4 jovens de 15 a 18 anos, que acampavam no local. 3 deles estavam mortos com sinais de esfaqueamento e espancamento. O quarto ainda estava vivo, mesmo com os ferimentos, o que gerou dúvidas se ele era o responsável pelo crime, e foi preso. Porém, mesmo com as pistas de que poderia ser ele o culpado, e por conta da contaminação da cena pelos jornalistas, ele foi inocentado e o caso ficou sem resposta. Estrada Maldita. De 1969 a 2011, ao longo da rodovia 16 no Canadá, estima-se que 18 mulheres foram assassinadas ou desapareceram no local enquanto caminhavam.
e foram encontradas no trecho apelidado de Rodovia das Lágrimas. A polícia montada do Canadá, então, ligou essas vítimas a esse trecho e a outras duas vias. Porém, os desaparecimentos não pararam e se estima que tenha mais de 50 mulheres desaparecidas, segundo parentes e ativistas comunitários, e os crimes continuam sem solução. Presidente John F. Kennedy, sendo o 35º presidente dos Estados Unidos, foi o quarto a ser assassinado e o oitavo a morrer durante o cargo. Ele morreu no dia 22 de novembro de 1963, no Texas. Com as eleições que se aproximavam, o gabinete do então presidente decidiu começar sua campanha de reeleição. E pela baixa aprovação no sul do país, foi escolhido que ela começaria no Texas. A comitiva do presidente estava em uma velocidade de 15 km/h, e no total foram feitos 3 disparos, supostamente feitos por Lee Harvey, usando uma carabina de 52 mm, com mira telescópica de X4. O primeiro disparo atingiu uma árvore e ricocheteou. O segundo disparo atingiu o pescoço do presidente e o atravessou, atingindo também o governador do Texas. O terceiro disparo atingiu a cabeça de Kennedy, o que fez ele ser lançado para a frente. Um civil que estava por perto filmou os disparos e depois foram usados pela perícia, no caso. Porém, sua morte ainda é alvo de muitas teorias da conspiração, envolvendo principalmente a Guerra Fria, para que os conflitos entre Estados Unidos e União Soviética fossem cessados no Vietnã. Mas o motivo para o assassinato continua sem explicações. O ser humano é imprevisível e muitos conseguem se esconder depois de seus atos sem dar suspeitas. E se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva e deixe seu like. E para não perder nossos próximos vídeos, ative o sininho. Vida longa e próspera. Até!